Caros amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que as bênçãos de Jesus possam envolver os nossos corações em paz e harmonia. Jericó é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. À época de Jesus aqui na terra, a cidade era considerada o local do comércio. Para lá corriam mercadores, vendedores, viajantes, vindos de diversas partes do mundo conhecido. E pelas ruas da cidade tilintavam as moedas para as negociações. Jesus, o nosso mestre do amor, por diversas vezes esteve na cidade de Jericó. E a sua presença ali fez com que a cidade entrasse para as páginas da Bíblia Sagrada. Ali viviam dois personagens muito conhecidos. Um deles, Zaqueu, o cobrador de impostos, que recebeu Jesus em seu lar e transformou a sua vida. O outro, um mendigo, um cego, chamado Bartimeu. Bartimeu vivia às portas de entrada da cidade de Jericó, com a sua escudela na mão. Ele vivia da mendicância. Pessoas que passavam por ali jogavam as suas moedas para que ele pudesse ter os recursos a fim de sobreviver. Os dias passavam e ele ali se encontrava para poder sempre receber das pessoas algo que pudesse lhe ser útil. Mas numa dessas manhãs, Bartimeu percebe, por meio da sua audição, já que não enxergava, que o movimento estava um tanto quanto diferente. Pessoas andavam de um lado para outro, pareciam estar eufóricas. Começaram a se aglomerar na entrada da cidade. E quando Bartimeu perguntou do que se tratava, disseram que Jesus de Nazaré chegaria em Jericó. E a esperança brotou no coração de Bartimeu. Ele já tinha escutado falar do Nazareno, o homem que transformava vidas, fazia andar paralíticos, limpava leprosos, trazia vida àqueles que estavam tidos como mortos e também devolvia a vista a cegos. E quando quase a hora do almoço, a sol a pino, todos ali se encontravam, eis que ele percebe pelo tumulto que Jesus estava se aproximando. E apoiado no seu cajado, Bartimeu deixa cair a sua capa ao chão, deixa a escudela ali ao seu lado e começa a bradar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais ele gritava, parecia Jesus não escutá-lo. E as pessoas, a multidão que estavam em torno de Bartimeu, logo mandaram que ele pudesse calar a sua voz. Cala a sua voz, porque já não suportamos mais escutá-la. E Bartimeu, ao invés de se calar, gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi,
tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando o mestre parou a marcha e, olhando para os seus apóstolos, lhes diz: tragam à minha presença aquele que clama pelo meu nome. E aquela mesma multidão que havia mandado Bartimeu calar a sua voz, abriu espaço para que os apóstolos de Jesus pudessem se aproximar de Bartimeu para trazê-lo à presença do Mestre. Quando Bartimeu estava diante de Jesus, o cego ajoelha-se aos pés do meigo Rabi e Jesus lhe pergunta: que queres que eu te faça? Eu quero ver de novo, Senhor. E o mestre, estendendo as mãos aos seus olhos, lhe diz: vê de novo, eu te ordeno. E naquele exato momento, os olhos de Bartimeu se abrem e Jesus lhe diz: a tua fé te curou. Ele levanta-se do chão envolvido pela alegria, pela felicidade de haver recuperado a vista física. O seu desejo naquele momento era expressar a sua gratidão a Jesus de Nazaré. Mas o mestre já havia virado as costas, entrando na cidade de Jericó para o convívio com aqueles que lhe aguardavam. E Bartimeu, o cego de Jericó, entrou para as páginas do Evangelho como uma das 27 curas realizadas por Jesus e narrada pelos evangelistas. Na noite de hoje, depois de escutarmos essas canções que nos envolvem na temática dessa noite, recordando inclusive a passagem evangélica, nós podemos depreender várias lições, retirar vários ensinamentos do fato da cura do cego de Jericó. E a primeira coisa que nós podemos depreender é o local onde essa cura ocorreu, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó já havia sido citada por Jesus numa das parábolas mais conhecidas do Mestre, a parábola do samaritano, que todos nós conhecemos. O homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, ficando meio morto na estrada, e passando por ali um sacerdote, um levita, fingiram não ver, e somente um samaritano, tomado de compaixão, o auxiliou. A cidade de Jericó, conforme nós dissemos, era vinculada ao comércio, e na simbologia da Bíblia é a representação das coisas do mundo, enquanto a cidade de Jerusalém, a cidade prometida, era a representação das coisas espirituais. Jesus, estando na cidade de Jericó, deseja acender luzes para poder trazer a compreensão da vida. Existem dois tipos de cegos. Existem os cegos físicos, que são os portadores da invisibilidade, não conseguem enxergar, mas existem também os cegos espirituais. Talvez os piores, aqueles que mesmo enxergando não conseguem divisar a realidade da vida, a verdade da mensagem divina, recusando-se a aceitar a proposta da transformação. Jesus, pela luz do seu Evangelho, busca iluminar a nossa estrada,
trazendo-nos condições para nos aperfeiçoar, para sermos pessoas melhores. Quantos de nós aqui presentes nessa noite trazemos ainda a cegueira espiritual? Muito embora iluminados pela doutrina espírita, que nos esclarece, que nos consola, que nos instrui, que nos direciona, e nós teimamos em permanecer à beira da estrada, com a escudela na mão, esperando a transformação, esperando o milagre, entre aspas, a cura, o atendimento aos nossos pedidos. E bem poucos de nós agimos como Bartimeu, que ao ouvir que Jesus estava se aproximando, já tem o desejo de estar com ele. E quando percebe o envolvimento da multidão, que demonstrava que ele estava chegando mais perto, ele tem a ação de apoiar-se no seu cajado, de despir-se da sua capa, com o desejo do surgimento de um novo homem. E ele começa a clamar por Jesus, a gritar por sua presença. Embora não enxergasse, ele utilizava dos seus outros sentidos. Utilizou-se da audição para a percepção, utilizou-se da fala para mostrar a sua necessidade, utilizou do seu tato para poder ficar de pé. E ali estava Bartimeu clamando por Jesus. Quantos de nós também clamamos por ele, pelo nosso mestre por excelência? A benfeitora Maria João de Deus, por meio da mediunidade de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, ela tem a ocasião de referir que quando ela desencarnou e chegou no mundo espiritual, foi convidada a trabalhar numa colônia que tinha a responsabilidade, a tarefa de anotar as orações que eram endereçadas ao outro lado da vida. Quando lemos este capítulo, achamos muito interessante. Uma colônia responsável por anotar, catalogar as orações realizadas por todos nós. E estes espíritos fazem a catalogação e levam os nossos pedidos até os espíritos que foram evocados. E ela diz no livro que existem algumas orações que passam pela colônia como jatos de luz, que não são escutadas por eles, mas diretamente pelo espírito evocado. Tal a fé, tal a ligação mental daquele que está encarnado com o espírito que está endereçando a sua oração. Há outras orações, diz ela, que ficam aqui na terra, que nem chegam até a colônia, palavras jogadas ao vento, sem sentimentos. Há outras que chegam e são anotadas, conforme nós dissemos. Mas ela esclarece que toda oração feita com amor, ela é escutada e respondida. Nós é que muitas vezes não temos olhos de ver, não percebemos as respostas de Deus às nossas orações, porque nós idealizamos aquilo que queremos receber. E se vem outros moldes, se vem de uma maneira diferente, nós não conseguimos perceber a misericórdia divina em nossas vidas. Muitas vezes, à margem da estrada, clamando por Jesus nas nossas dificuldades, nós acreditamos que Ele não está nos escutando, como Bartimeu achou. Gritava pelo Mestre e parecia que Ele não o escutava. E gritou tanto
a ponto da multidão ao seu derredor mandar que ele pudesse calar a sua voz. Quantas vezes na nossa jornada, pessoas, parentes, amigos, também querem calar a nossa voz. Também querem nos retirar do caminho que nos leva ao aperfeiçoamento. Tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui presentes nessa noite, já escutamos de um familiar ou de um amigo a seguinte frase, quando nós dizemos que vamos à casa espírita: mas vai hoje de novo? Quando é que vai se mudar para lá? Mas ontem já não teve reunião, hoje tem de novo? Tarefa de novo neste dia? Quantos de nós já escutamos isso? De familiares, de amigos. E quantas vezes nós demovemos, nós deixamos nos envolver por este chamado do mundo, nos entregando a outras escolhas, senão aquela positiva que nós desejávamos realizar. Sem desejar fazer qualquer tipo de autobiografia, mas apenas uma experiência pessoal, para nós percebermos como as páginas do Evangelho são tão atuais e falam diretamente ao nosso coração. Realizando o trabalho de divulgação do Evangelho em diversos lugares em que somos chamados, já há 15 anos, completa este ano, nós temos realizado um trabalho no Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões muito sofridas das Minas Gerais. Quando nós fomos a primeira vez à região do Vale, permanecendo ali por uma semana e visitando mais de 14 cidades para realizar palestras, nós ficamos hospedados na casa do nosso anfitrião, e quando ele começou a nos contar a história de cada cidade, como foi que surgiu as casas espíritas, nós fomos ficando encantados com o trabalho realizado pela Aliança Municipal Espírita daquela região, quando, ao explicar, ele nos falou que nós iríamos visitar uma cidade onde ainda há coronéis. É uma cidade de garimpo, onde os coronéis ditam as normas, as regras. Ainda se pagam baixos salários, quase no regime escravocrata. E as pessoas sempre submetidas ao comando dele. Ao saber que ali havia uma casa espírita, nós ficamos muito felizes. Porém, faltando exatamente um dia para nós irmos à cidade, nós recebemos um telefonema da senhora que era a presidente da casa espírita. Ela pediu para falar conosco e disse assim: Wellerson, eu estou te telefonando para te pedir de antemão perdão, porque eu vou precisar cancelar a palestra de amanhã. E nós dissemos: mas por quê? Estava tão feliz, comentei agora mesmo, que estava feliz que iria visitar a sua região, a sua cidade. Por que vai cancelar? Ela disse: é porque você não sabe o que está acontecendo aqui em nossa cidade. Eu decidi fazer a reunião espírita no centro comunitário, que fica na praça, para favorecer as pessoas que não são espíritas de poder participar. Porque em pleno século XXI, há muita gente que tem medo de ir à casa espírita, principalmente nas cidades pequenas do interior. Então, eu decidi fazer no centro comunitário, e já há uma semana o padre local está falando no alto-falante da igreja que não é para ninguém ir à palestra, porque isso é coisa do demônio, proibindo as pessoas de irem. E como eu conheço os moradores da cidade, eu tenho certeza que eles não irão e nós não teremos público. Nós deixamos que ela falasse. Quando ela terminou, nós perguntamos: a senhora vai à palestra? Ela disse: é claro que vou, pois fui eu quem convidei. Então nós vamos ter público.
Porque um orador fala para 1, para 10, para 15, para 20, para 100 pessoas. O orador fala, leva a mensagem do Evangelho. Se cair no coração de alguém, já valeu a pena. Mas você não se importa se não tiver público? Eu disse, mas vai ter público. A senhora, os amigos que nos acompanham. Vai ser um encontro feliz, vamos fazer. Então, se você não se importa que não vai ter público, afirmou ela de novo, vamos manter a palestra. No dia seguinte, na hora marcada, nós chegamos à cidade com alguma antecedência. E quando chegamos na praça, onde ficava o centro comunitário, estava uma certa agitação, muitos carros parados em torno da praça, pessoas aglomeradas. Meus amigos, quando nós chegamos no centro comunitário, estava super lotado, não havia uma cadeira vazia, pessoas em pé nas janelas. O povo veio ver o demônio, que era eu, que chegava para poder falar. Quando nós entramos no salão, as pessoas se entreolhavam. E não sei porquê, quando nós queremos falar mal de alguém, ou abre a asa do braço e fica cutucando a pessoa do lado, ou então parece que está com torcicolo, fica fazendo assim, com a cabeça. Eram as pessoas. Nós entramos, assentamos na primeira cadeira, entramos em oração, era um lugar reservado para nós nos assentarmos, e a dirigente da casa espírita deu abertura, nos convidou para poder fazer a palestra. E é óbvio que, sabendo de todas essas situações que ela já havia pontuado, na palestra nós não íamos falar sobre reencarnação, sobre pluralidade dos mundos habitados. Nós íamos falar do Evangelho, que é a mensagem que consola e que o Espiritismo nos traz. E à medida que nós começamos a fazer a palestra, as pessoas foram ficando atentas, porque elas começaram a perceber que não era nenhuma mensagem demoníaca, era uma mensagem positiva que era trazida, que elucidava sobre o Evangelho. E aos poucos as pessoas foram ficando atentas, mas de repente, um barulho estranho começou do lado de fora. E sobre o telhado do centro comunitário, parecia que caía algo. E o barulho foi aumentando, aumentando. Era alguém que estava apedrejando o centro comunitário. Daí a pouco, o barulho aumentou um pouco mais. E para a surpresa de todas as pessoas que estavam ali, à porta de entrada, apareceu um homem armado, com arma de fogo, com a arma para cima, gritando assim, saia daí ou eu te mato. Naquela hora, o povo se assustou. O orador mais ainda. Fiquei assustado diante daquela situação, não sabia o que fazer, se continuava falando, se parava, se saía, se ficava. E a espiritualidade disse assim, mentalmente, continue falando, não pare, não diminua a palestra, faça a palestra. E o homem gritava na porta, nós gritávamos aqui dentro. Fomos disputando quem gritava mais. Mas a nossa pretensão era muita, porque nós achamos que ele queria nos matar, mas não era. Era a esposa dele que estava lá dentro. Era ela que ele estava ameaçando. E ela foi ficando desesperada, começou a chorar. Imaginemos a situação da palestra. Nós continuamos a fazer. Quando terminou, 1 hora depois, ela veio chorando com a vizinha, sem saber o que fazer. A vizinha, muito sensata, consolando aquela senhora, e lhe disse, você conhece o seu marido, ele está alcoolizado, não vai lhe matar, ele está apenas descontrolado, eu vou com você para casa, vou dormir com você em casa, não vai acontecer nada, você vai ver. Ela parou de chorar, saiu e foi. Quando ela foi embora, ao invés do marido ir atrás, ficou. E aí agora realmente ele nos ameaçava. Nós tivemos que sair escoltados da cidade pela polícia militar. Quando nós chegamos na cidade que nos hospedava, fizemos uma oração antes de dormir, envolvendo aquela cidade, os acontecimentos. No dia seguinte, pela manhã, um telefonema. Era presidente da casa espírita.
dizendo que ele havia brigado muito com a esposa, não houve violência física, apenas violência verbal, que estava relativamente bem, que nós ficássemos tranquilos. O tempo passou, no ano seguinte nós retornamos à mesma cidade. Haviam 2 pessoas na palestra, exatamente 2 pessoas na palestra. Fizemos a palestra. No 3º ano, como ela viu que as pessoas não viriam, ela chamou as crianças e nós fizemos uma palestra infantil, com histórias. No 4º ano, os pais das crianças vieram para ver o que elas estavam aprendendo. No 5º ano, o salão estava cheio de novo. E na última cadeira estava a senhora. A senhora que havia sido ameaçada pelo marido. Ela chorou a palestra inteira. Quando terminou, ela veio falar conosco. Eu disse, que bom que a senhora veio. Ela disse, mas você se lembra de mim? Eu disse, a senhora é inesquecível, vai ficar na minha vida para a eternidade. Que bom que veio. E por que demorou tanto a voltar? Ela disse, nem te conto. O meu marido me proibiu frequentar a casa espírita. Porém, o ano passado, ele teve uma problemática de saúde muito séria. Precisou ser levado a Belo Horizonte às pressas para uma cirurgia de emergência. E ficou acamado por mais de 8 meses. Eu cuidei dele dia e noite. Ele tinha dores atrozes. Numa noite, eu estava cuidando dele no quarto, ele sobre a cama. De repente ele me perguntou, hoje é dia daquelas coisas? Para quem não sabe o que é aquelas coisas, é o espiritismo. Eu nem me lembrava mais do que se tratava e perguntei a ele, que coisas? Aquelas coisas que eu te proibi frequentar. Eu olhei para a folhinha Mariana que fica no nosso quarto. Era uma terça-feira. Então eu disse, é hoje sim. Ele sabia o dia. É hoje sim. Pois está quase na hora, não é? Eu disse, está. Por quê? Vá, ore por mim e ore por você. Porque eu já não suporto mais o meu sofrimento. E foi assim que eu retornei para a casa espírita. Quando ela contava isso, meus amigos, nós ficamos realmente emocionados. E nós dissemos a ela, a senhora é muito mais espírita do que muitos de nós que frequentamos a casa espírita. Porque a senhora deu testemunho ao seu marido. A senhora foi espírita sem frequentar a casa espírita. No silêncio da sua casa, a senhora mostrou o que o Evangelho de Jesus é capaz de fazer com aquele que deseja transformar o seu coração. Porque talvez se fosse outra, brigaria pelos seus direitos, entraria em discórdia ainda mais com o marido. Nós não estamos dizendo que a mulher precisa ser subserviente. Não é essa a mensagem. Retiremos a mensagem positiva da experiência. Porque ela, no silêncio, auxiliou seu marido doente e demonstrou para ele que o Espiritismo ilumina consciências. E nós dissemos a ela, porque temos essa convicção, mais cedo ou mais tarde, um dia, seja na minha palestra ou de quem for que vier a essa cidade, ele vai estar sentado aqui, ao lado da senhora, por causa do exemplo que a senhora está dando para ele. Essa mulher, ela é Bartimeu. É o Bartimeu da nossa história. A multidão, o marido dela, quis calar a voz. E ela gritou mais alto, mas não na verbalização. Ela gritou mais alto com o exemplo. E foi capaz de transformar um pouco a vida do seu marido. E Jesus, quando escuta a voz de Bartimeu lhe chamando, será que ele não tinha escutado da primeira vez? Com certeza tinha. Mas o mestre quer trazer para nós ensinamentos, lições profundas. E quando ele aumenta o tom de voz, clamando por Jesus sem perder esperanças,
Mesmo diante do sofrimento, o mestre para a marcha e pede aos seus apóstolos para buscar aquele que clamava pelo seu nome. Jesus não vai até o cego. Jesus quer que ele venha à sua presença. Porque Jesus quer a nossa atitude, a nossa movimentação, mesmo que seja com o apoio de outros. Porque os apóstolos foram buscar. Quantos de nós fomos trazidos por um amigo, por um familiar, que nos convidou nas horas difíceis das nossas vidas, que nos guiou para que nós pudéssemos ter um encontro com Jesus, simbólico na casa espírita, por meio do aprendizado e do estudo do seu evangelho. E os apóstolos buscaram-no, e a multidão tão curiosa, a multidão a mesma que mandou ele calar a voz, foi a multidão que abriu espaço para que ele pudesse passar. Que a multidão é variável, cada hora pende para um lado, mas Bartimeu manteve-se firme naquilo que desejava. E na presença de Jesus, quando o mestre lhe faz uma pergunta direcionada: que queres que eu te faça? Nós já imaginamos se hoje, nesse 13 de agosto de 2024, Jesus nos aparecesse nesse exato momento e nos perguntasse: que queres que eu te faça? Será que nós teríamos a resposta? Será que nós sabemos exatamente aquilo que nós necessitamos? Ou será que nós pediríamos: ó Senhor, eu quero comprar minha casa própria. Ó Senhor, eu quero o carro do ano. Ó Senhor, eu quero a cura para os meus males. Ó Senhor, eu quero me casar. Não, hoje ninguém pede para casar. Ó Senhor, eu quero me separar. Ó Senhor, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Qual será o pedido que nós faríamos? Bartimeu sabia exatamente aquilo que desejava. Eu quero ver de novo. O que significa isso? Que Bartimeu um dia enxergou. Ele não era cego de nascença. Ele ficou cego no transcorrer da sua vida. Era para ele uma grande expiação ter visto e agora não enxergar. Eu quero ver de novo. Mas na simbologia do Evangelho, nós podemos dizer também que muitos de nós hoje enxergamos, mas às vezes queremos nos fazer de cegos. Às vezes não queremos enxergar na sua totalidade. Fechamos os olhos a tantas coisas, a tantos acontecimentos. Não desejamos transformar a nossa vida. Queremos renegar a mensagem que tanto temos aprendido ou justificar as nossas atitudes equivocadas. Eu quero ver de novo. E Jesus, com a sua autoridade moral, descendendo as suas mãos, faz a cirurgia, que não é milagre, é uma cirurgia que Jesus fez. Hoje não há diversas cirurgias oftalmológicas em que indivíduos que estão perdendo a visão ou quase nulificada a sua visão voltam a enxergar através de aparelhos sofisticados que fazem este trabalho. Jesus já conhecia o mecanismo antes dele surgir. E manipulando as energias da natureza, as suas próprias energias balsâmicas, diz a ele: então vê de novo. Há uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, onde o benfeitor espiritual Emmanuel, por meio de Chico Xavier, escreve uma lição intitulada Olhos, o capítulo 71, que fala justamente dos nossos olhos como patrimônio da nossa vida.
e que existem diversos olhos em todos os lugares. Existem, por exemplo, olhos de malícia. Quantas vezes nós olhamos e desejamos o que é do outro, ou criamos situações que não existem. Se vemos um homem e uma mulher muito amigos, sei não, deve estar tendo alguma coisa. Se vemos dois homens, duas mulheres muito próximos afetivamente, devem ser homossexuais. E nós já vamos criando com os nossos olhos situações que não existem, por causa da malícia que nós trazemos dentro do nosso coração. Olhos de ciúme. Quantas vezes ficamos enciumados, infelizes com o que as outras pessoas possuem e nós não temos, ou ainda queremos controlar a vida das pessoas que nós dizemos amar, vigiando, olhando e controlando tudo que está à nossa volta. Quem vigia sentimentos, não vigia pessoas, porque nós somos livres. E na primeira oportunidade que o outro tiver, se quiser, vai trair, vai deslustrar. Há inclusive uma famosa história de uma charge da internet que conta que numa época em que não havia internet, o controle se fazia pelo telefone, aquele antigo aparelho, telefone fixo. Um casal era muito ciumento, já há anos juntos. Quando um cônjuge é ciumento já é difícil, e os dois, pior ainda. E eles se controlavam. Meu bem, acabei de chegar no trabalho. Era o marido ligando para a esposa. Meu bem, acabei de sair para almoçar. Meu bem, já voltei do almoço. Meu bem, estou saindo agora para o café. Meu bem, já voltei do café. E a esposa do mesmo jeito. Meu bem, estou indo agora na feira. Meu bem, já voltei da feira. Meu bem, estou indo no açougue. Meu bem, já voltei do açougue. Cansaram só de escutar, não é verdade? Imagine o casal vivenciando isso, uma tormenta. E um dia, o marido dela desencarnou. E ela sofreu muito. Não porque o marido tinha morrido, porque não tinha quem controlar agora. E ela ali à beira do caixão chorava. Mas chorava tanto. Quando, de repente, apareceu uma moça, uma jovem, ao lado do caixão, com um menino de 7 anos de idade, os dois chorando muito. Ela não conhecia, já parou de chorar. Olhou, estranhou, que seria? E sem se identificar, ela aproximou e perguntou, você conhecia o falecido? E a jovem, conhecia. Quem era ele para você? Era o meu amante. Esse aqui é o filho dele. A esposa arregalou os olhos e disse, não é possível. Mas que horas? Que horas que ele encontrava com a senhora? Na hora do lanche. Na hora do lanche era a hora que ele se encontrava com a amante. Então, vigiar pessoas com os nossos olhos não é capaz de vigiar os sentimentos que as pessoas possuem. Se o outro nos trai, o problema é dele. Se nós traímos, o problema é nosso. Diz Emmanuel que há os olhos de desconfiança dentro da nossa sociedade. Quando alguém é muito agradável conosco, nós já olhamos e perguntamos, está precisando do quê? Diga logo. Está muito amável. Se o filho chega e dá bom dia, pede benção, pode falar, o que você está querendo mais tarde? São os olhos de desconfiança, por causa da gentileza do outro para conosco. Tenho certeza que aqui em Divinópolis e na região, ninguém tem esses olhos de registrar os males alheios, de ficar olhando e comentando o que os outros fazem. Mas é um olho muito presente dentro da nossa sociedade. Ver somente o que é ruim ao nosso derredor, sem enxergar as coisas positivas. Mas Emmanuel, na mensagem, ele termina dizendo, se aspiras, no entanto, enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa, sempre, e guardarás contigo os olhos bons. Jesus nos ensinou, se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo terá luz. E Jesus, ao curar Bartimeu, lhe diz que a fé dele é que o havia curado. A nossa fé é capaz de transportar montanhas. A nossa fé é capaz de nos tirar de uma condição e levar a outra. Porque a fé não é um artigo religioso. Ter fé não é frequentar uma casa religiosa, ter uma tarefa. A fé se mostra pelas nossas obras e na confiança que nós temos em Deus, o nosso Pai. Na certeza que Ele movimenta os recursos a cada um de nós segundo as nossas obras. No entendimento de que as oportunidades que batem à nossa porta, elas são necessárias para o nosso crescimento, o nosso aprendizado espiritual. Isso é ter fé, é ter a certeza, não é ter crenças, porque crenças se modificam. A sabedoria nós levamos conosco. Mas, no entanto, se Jesus curou Bartimeu, quantas vezes nós não somos curados dos nossos males? Quantas vezes em nossas orações nós rogamos a Jesus, aos benfeitores, a Deus o nosso Pai, para que nos tire o sofrimento, para que cure a nossa enfermidade, para que resolva o nosso problema, e parece que a resposta, ela não vem. E o benfeitor espiritual Vianney Cura d'Ars, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz a resposta ao nosso coração. Quando, em uma reunião realizada na Sociedade de Estudos Parisiense, em Paris, na França, por Allan Kardec, eles evocaram a presença de Cura d'Ars, que era um espírito evocado dentro da Igreja Católica, que realizava curas. E naquela reunião estava uma senhora invidente, uma senhora cega. E então, quando o Espírito se manifesta por meio do médium, ele começa dizendo o seguinte: meus bons amigos, para que me chamais? Para que eu imponha as minhas mãos sobre a pobre sofredora que aqui se encontra e traga para ela a visão? Lembrai-vos o Cristo. É melhor arrancasseis o vosso olho, se fosse mal, do que deixar e tornar-se causa de perdição em vossas vidas. Quem poderá dizer que para ela a perda da visão é a entrada para o reino dos céus, na cura dos seus males íntimos, dos seus conflitos, para a descoberta de uma visão transcendental, já que dizem que os cegos enxergam muito mais do que nós, que somos videntes, porque tem uma realidade totalmente diferente do mundo à volta. E naquele instante, o Espírito Cura d'Ars termina a sua mensagem, dando um consolo àquela que estava ali tão sofrida. A ti, minha filha, eu dirijo algumas palavras. Espera e tem ânimo. Porque se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-te, quão jubilosa ficarias. Mas quem sabe que esse júbilo pudesse ser a tua perdição. Confia em Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Eu farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas por agora, vai e ora e pensa em tudo aquilo que eu acabo de te dizer. Então, nessa noite, estudando a passagem evangélica, o cego de Jericó, que nós possamos envolver o nosso coração na fé que nos faz movimentar as montanhas, os obstáculos da nossa vida
vencendo a nós mesmos, e mesmo se a cura da nossa enfermidade não chegar, a certeza de que estamos sendo amparados e que ela, a enfermidade, é um recurso para a nossa iluminação. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver em suas vibrações de paz. A nossa gratidão pela presença de todos que se encontram conosco nessa noite. E antes de voltarmos à palavra a Renata, que nos dirige nessa noite, carinhosamente a direção da casa nos permitiu que nós pudéssemos fazer uma pequena divulgação. Nós fazemos parte de uma organização não governamental, uma ONG, que se chama Fraternidade Sem Fronteiras. É uma ONG que neste ano completa 15 anos de existência e que atende na atualidade 34 mil pessoas em 5 países da África, realizando também diversas atividades aqui no Brasil, em vários estados, buscando levar a saúde, a educação, buscando levar a dignidade a todos aqueles que estejam passando por necessidades que sejam em condições piores do que a nossa. E nós nos unimos nesse propósito de poder fazer a diferença, unidos para que possamos, de acordo com o chamado do nosso coração, auxiliar, fazer a diferença. Então, aqueles que tiverem interesse, nós trouxemos a divulgação. Ao final do nosso encontro, nós montamos um pequeno estande na saída da Casa Espírita, onde temos alguns livros nossos publicados, cuja renda também é revertida para instituições de caridade, entre elas a ONG, que nós citamos, e outras instituições. O nosso mais recente lançamento é o livro Fala Sério. É um livro de perguntas e respostas, 123 questões em torno do sexo, perguntas feitas por jovens, onde eles perguntam sobre os mais variados assuntos, perguntas que nós queremos fazer e às vezes temos vergonha de poder realizar. Temos vários outros livros para adultos e também para crianças. Temos alguns recentes relançamentos, como o livro Provérbios de Luz, que fala dos ditados populares, e o livro Casos e Causos, que é um livro de histórias, psicografado por nós, pelo Espírito Irmão X. A Aline, que nos acompanha, ela é da cidade de Biúna, no interior de São Paulo. Ela tem ficado aqui conosco há algum tempo, nas Minas Gerais, viajado conosco nas palestras. Ela tem 2 pendrives gravados com músicas espiritualizantes. Um deles, este de organza preto, são músicas clássicas, populares e algumas poucas infantis. E esse de organza branco são músicas em torno do Evangelho de Jesus, as curas realizadas pelo Mestre. Inclusive a cura de hoje, a cura do cego Bartimeu. As 2 canções que ela entoou estão aqui neste pendrive. A canção que antecedeu a nossa palestra e a que ela vai cantar daqui a pouco. Então a renda dos pendrives Aline também é destinada a instituições de caridade. A nossa gratidão, mais uma vez, pela atenção, e espero que em breve oportunidade possamos estar juntos novamente. A Aline, quando retornar, vai cantar uma canção que fala sobre o cego de Jericó, e a última canção que será a nossa despedida, a nossa prece de encerramento. Com você, Renata.